Fala aí, meu povo, fala minha pova, tudo bem? Galera, eu sou o Samuel, a gente vai ter uma aula muito maneira hoje, é uma aula que eu gosto muito de falar sobre isso. A gente vai falar sobre, na dinâmica do Espírito. A gente vai falar sobre o mover do Espírito de Deus e os seus dons. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia, ou quiser usar o celular, né? Hoje em dia é mais prático, lá em Romanos 8,14. E lá diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Você se considera filho de Deus? Se sim, vem a outra pergunta. Você está sendo guiado por Deus? Porque se não, aí eu venho te questionar realmente se você é filho de Deus, né? Para a gente começar, eu quero falar que Jesus ele não prometeu somente uma vida como filho de Deus, você viver somente debaixo de uma cobertura. Mas Jesus, se você for ler lá em João 14,17, eu vou ligar minha Bíblia aqui também para vocês. João capítulo 14, versículo 17. Diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa foi uma promessa que Jesus deixou para a gente antes dele morrer. Antes dele morrer, Jesus falou para os discípulos: galera, daqui um pouquinho, ó, eu tô indo, tô vazando. Os discípulos ficaram meio sem saber, falaram: Jesus, tu é o cara, como é que tu vai embora? Como é que você vai embora? Me diz isso. E daí Jesus falou bem assim, ó, pode ficar tranquilo, eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou enviar aquele que vai ficar com vocês. Mas mais do que andar do seu lado, assim como eu estou andando, ele vai entrar dentro de vocês. Ele vai viver dentro de vocês. E é isso que eu quero dizer que é tão incrível quando a gente começa a falar no mover do Espírito. É isso que eu começo a falar que eu acho incrível sobre Jesus. É que ele afirma que o reino de Deus está na gente. E se hoje você conhece Jesus, você foi para o seu encontro, você teve uma experiência com Deus, você conheceu quem Ele é realmente, você teve uma experiência onde você viu talvez o céu se movendo, você começou a ver o negócio ficando doido naquele encontro, e você começou realmente a sentir o Espírito Santo dentro de você. Eu quero dizer para você hoje, talvez você tenha pensado em desistir, mas não desista. A Márcia falou agora, provavelmente na última aula que você assistiu, de perseverança, sobre você não desistir. Então é isso que eu quero falar para você hoje, é que você não desista, que você venha realmente deixar o Espírito Santo se mover dentro de você. É você viver isso que é o reino de Deus. É você viver realmente isso. E o primeiro ponto que a gente tem aqui é em todo o tempo, né? Em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não é só por você mesmo que você tem que orar, meu amigo. Você tem que orar por todo mundo. Você tem que orar pelo seu amigo, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, principalmente esposa e esposo, porque normalmente quebra o pau dentro de casa, né, gente? Mas é por isso que a gente tem que orar. A gente tem que orar por todos os santos. Porque se você conhece Jesus, a sua obrigação é fazer eles conhecerem Jesus também. É algo necessário, cara. Pensa, você conheceu esse Jesus que é incrível, esse Jesus que é maravilhoso, e agora você precisa falar dele para alguém, cara. Jesus ele não vai te obrigar a fazer nada disso. Eu digo obrigação porque na minha cabeça eu sinto isso. Na minha mente eu sinto isso de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente começa a sentir o Espírito Santo dentro da gente, a gente começa a sentir esse conhecimento que a gente tem de Jesus, e a gente quer espalhar isso para alguém. E tem que ser em todo o tempo, cara, e diariamente, cada vez mais. Às vezes a gente pensa que a vida com Jesus é só festa, cara, é só festa o tempo todo e sempre as coisas vão dar certo, as coisas vão dar sempre certo, tudo vai funcionar perfeitamente, incrível, minha vida vai ser perfeita a partir de agora. Em termos, a gente pode dizer que sim, porque quando a gente tem Jesus, cara, tudo trabalha para ser perfeito, mas às vezes tem nota ruim na faculdade, né, falo por mim, não é sempre que a gente tem nota boa, a gente se esforça, mas não é sempre. Em casa, às vezes você briga com o pai, às vezes você briga com o teu filho, às vezes você e a esposa se quebram no pau. Acontece, gente. E é nesse momento que a gente tem que entender que Jesus vai estar lá também. Jesus não está lá só nas horas que você está feliz, que você está alegre. Jesus vai estar lá nos momentos tristes, para te aconselhar, para andar contigo. E é isso que Jesus quer.
que não só nos momentos que você está tendo alegria, mas também nos momentos onde você está triste, nos momentos de raiva, é nesses momentos, principalmente nesses, que Jesus quer estar contigo. Sabe por quê? Porque Jesus pensa assim, Ele me conhece. As pessoas sabem que Ele me conhece, né? Então eu vou deixar eles passar por momentos ruins, deixar a modo de dizer, né, gente? Jesus nunca quer isso. Mas às vezes esses momentos acontecem e Jesus fala bem assim, agora Ele vai mostrar quem eu sou na vida dele. E é isso que Jesus que Ele quer começar a te desafiar. Que em todo momento você esteja com Ele. Que no momento de raiva, você querer espatifar teu marido na parede, você vai falar, não, mas o que Jesus faria em meu lugar? Essa é uma pergunta que eu lembro que... eu não lembro que ano, mas eu devia ter uns 12, 14 anos de idade. A gente foi num congresso lá em Laranjeiras do Sul, na igreja do Cezinha. E eu e o Danto, a gente dormiu na casa de um dos moleques que toca na banda do Shalom. E eu lembro que eu olhei na parede do cara, tinha um papelzinho grudado escrito bem assim, o que Jesus faria em meu lugar? E cara, aquela frase me quebrou assim muito. Porque eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, escrevi um papelzinho na parede e colei. O que Jesus faria em meu lugar? E isso é algo que começou a fazer em todo o tempo. É quando eu estou estressado, é quando eu estou irritado, eu falo bem assim, o que Jesus faria agora? É quando eu estou numa situação difícil de eu não saber o que fazer. Uma situação onde, às vezes, tudo à minha volta parece que está dando errado. E eu penso assim, cara, o que Jesus ia fazer agora no meu lugar? Se Jesus estivesse aqui, o que Ele ia fazer? E isso a gente entender que é em todo o tempo, né? É uma caminhada de relacionamento e intimidade que produz em nós fé, que faz a gente começar a acreditar em Jesus, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre 24 horas a gente está com Jesus. 24 horas a gente está em oração. Se a gente for ler lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orem continuamente. Fala, Samuel, mas eu trabalho, cara. Eu trabalho 8 horas por dia, quando eu chego em casa eu tenho criança chorando. Ou então, eu trabalho o dia inteiro, mas no meu caso, né? Eu saio de manhã para trabalhar, eu acordo às 6h40, começo a me arrumar para sair às 7h, aí eu chego em casa, chego no trabalho às 8h, saio de lá às 5h30 para chegar às 6h, 7h tem faculdade, né? Agora com essa pandemia é só em casa, né? Faculdade, mas oremos para voltar, né? Que eu já não aguento mais ficar em casa. Mais ou menos. Enfim, gente, é muito bom a gente ficar em casa, mas às vezes a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem muita coisa. Você fala, como é que eu vou orar 24 horas por dia? Como é que eu vou viver com Jesus 24 horas por dia se 20 horas do meu dia eu estou praticamente ocupado, né? E o resto eu tenho que dormir. É justamente nesse momento que Jesus fala bem assim, é em todo tempo. É o quê? É quando você está no teu trabalho, chega alguém que está lá com uma aparência triste, cansada. Você chega para ela ou dá um elogio e fala, nossa, como você está bonito hoje, hein, cara? Cortou o cabelo? Nossa, que bonito que você está. Parabéns. Um negócio assim, quando você começa a elogiar as pessoas, quando você começa a trazer algo bom de dentro das pessoas para fora, você está demonstrando Jesus, você está vivendo Ele 24 horas por dia. Quando você começa a trazer a emoção de Jesus de dentro de você para fora, onde as pessoas começam a enxergar em você realmente algo diferente, você está vivendo Jesus 24 horas por dia. Isso que é viver Jesus. É quando você chegar em casa, você está cansado, você escolher ter tempo com a sua família. É você escolher ter tempo de oração. Por mais que você está cansado, por mais que as coisas estão difíceis, você escolher Jesus naquele momento. Você escolher ser um pai amoroso que está junto com seus filhos. Você escolher ser um filho amoroso que dá atenção para os seus pais, que respeita. Você ser um marido que agrada a sua mulher. Isso tudo, cara. Mulher que agrada o marido também é importante, né, gente? Vice-versa, recíproco o negócio. Mas isso tudo é importante porque isso tudo é você demonstrar Jesus. Isso tudo é você realmente mostrar quem Jesus é na sua vida. É você viver com Ele 24 horas por dia. Uma dinâmica que eu uma vez ouvi, né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos, lá na escola, na Bethel, e uma frase que eu ouvi, cara, de um pastor, ele falou o seguinte, se você pode ver Jesus em tudo, você nunca vai perder Ele em nada. E a dinâmica é o seguinte, para você responde aí com você mesmo, né? Não tem ninguém para me responder, triste. Mas enfim, aqui você vê uma garrafinha de água. Eu vou te perguntar, essa garrafinha aqui é Deus? Sim ou não? Tá, respondeu. A água aqui dentro, que está aqui dentro,
é Deus? Não, né, gente? Só uma água. Quem fez essa garrafinha? É Deus? É Deus, Deus não é, né? Deus pode, né? Enfim, a pessoa não é Deus. Mas o que é a gente ver Deus em tudo? Eu vou te explicar. É quando os seus olhos tudo estão voltados para Jesus. É quando você olha para essa água e você fala bem assim, cara, talvez hoje minha vida está assim. Está quase cheia, né? Se eu começar a experimentar mais de Deus, se eu começar mais a vida de oração, eu vou poder ficar cheio, vou poder ter mais a presença de Deus. E quanto mais eu tiver, mais eu vou poder compartilhar isso. Mais eu vou poder transparecer isso para as pessoas. Mais eu vou poder saciar não somente a minha vida, mas também como a vida dos outros. Aí você pensa, tá, e o cara aqui, que você falou que é Deus, o cara que criou isso? Deus ama aquela pessoa, Deus quer tocar naquela pessoa. E é esses pensamentos que a gente começa a ter, de que em tudo que você vê, você começa a enxergar Jesus, você começa a enxergar a aparência. Quando eu ouvi isso, cara, eu comecei a sair lá na cidade. Eu nunca fui um cara que reparei muito em vegetação, nesse monte de coisa. Sempre achei muito bonito, mas nunca fui um cara de reparar. E eu comecei a fazer caminhada de manhã, né? Tentar ser um pouco fitness, que você mora nos Estados Unidos, você pensa, né? É só besteira que você come. Engordei muito. Mas enfim, né, gente? Eu comecei a fazer uma caminhada e todo dia eu falava, Jesus, me mostra um pouco como seria com os seus olhos. Me mostra o que as coisas seriam diferentes. Aí eu lembro que um dia eu cheguei numa cachoeira, cara, eu olhei para aquilo e Jesus falou comigo, cara, se você deixar, eu vou te jogar debaixo daquela cachoeira e muita coisa vai acontecer na sua vida. Eu vou começar a derramar muita coisa sobre a sua vida. Eu comecei a olhar para as pessoas e ver como Jesus queria que elas se tornassem. Quem ela queria que elas se tornassem. Talvez algumas delas iam ser médicos, algumas delas iam ser engenheiros, alguns deles iam ser pastores. E é esse tipo de coisa que a gente começa a ver, a gente começa a olhar para uma porta e de simplesmente Jesus falar, cara, eu vou começar a abrir portas na sua vida. É você olhar para um ar-condicionado e Deus começar a falar para você que Ele vai trazer um refrigério para a sua vida, ou então começar a trazer um refrigério para a vida de alguém. Isso a gente vai entrar um pouco mais a fundo, que são os dons do Espírito, né? Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é realmente, busque a Deus o tempo todo. Busque a Deus 24 horas por dia, se você puder. É quando você está dormindo, você deixar Deus, antes de você ir dormir, você fala, Jesus, me dê sonhos que sejam do Senhor. Esse tipo de coisa você viver 24 horas na presença de Deus. O terceiro ponto é um coração incendiado. Cara, você pode ser um cara cheio do Espírito Santo, você pode ser um cara que ora 24 horas por dia e ser um cara incrível. Mas você ainda vai ter um defeito se você não fizer, sabe o quê? Compartilhar esse fogo que tem no seu coração. Cara, tem muita gente que tem muito, mas não passa isso pra ninguém. Eu já vi gente que, cara, fez mestrado, doutorado, fez um monte de coisa, mas aí pede se o cara sabe explicar para ti o que é aquilo. Ele não sabe. E é isso que nós como cristãos, nós como pessoas que têm um coração incendiado por Jesus, nós temos que aprender, que é o quê? É pegar tudo isso que está com a gente e a gente multiplicar. Jesus fala sobre a multiplicação de dons, sobre a multiplicação de talentos. E tudo isso que a gente aprender, a gente compartilhar. É aquilo que eu falei no começo, cara, você conheceu Jesus, esse cara incrível, maravilhoso, você precisa compartilhar ele com alguém. Você precisa passar essa mensagem para alguém, de quem Jesus é. Em 1 Tessalonicenses 5,19, diz, não apaguem o Espírito. Cara, talvez hoje, com tudo isso que está acontecendo, a gente começa a ficar em casa, a gente não vai mais na igreja, o culto é online, já não é mais aquela coisa, talvez seja difícil de você sentir aquele momento, mas eu falo, cara, não deixe o fogo apagar. Talvez você está aí hoje, está desanimado, está assistindo o vídeo simplesmente por assistir. Eu falo, cara, Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele quer usar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer algo imenso em você. Você simplesmente não pode deixar esse fogo se apagar. Você não pode deixar que o encontro tenha ficado só lá ano passado, que o encontro tenha ficado só lá alguns meses atrás, mas que esse encontro que você teve com Jesus, ele venha realmente habitar em você todos os dias. Para evitar que o Espírito entre em um estado de inércia, a gente deve cultivar uma vida de renovação, interação e busca constante, cara. É igual a academia. Eu, a Cauana e a minha cunhada, nós começamos a fazer um exercício todo dia. A gente começou no domingo, não, vamos fazer caminhada? Vamos. Começamos lá, correndinho, foi. Primeiro dia, pago. Segunda, terça, todo dia a gente começou. E cara, cada vez que você faz mais dá vontade de você fazer. Agora, ontem, a gente fez o dia do lixo, né? Não, hoje é o dia do lixo, hoje a gente vamos poder comer, né? Comer uma comidinha diferente. A gente foi lá e fez cachorro quente, mas até,
fazia 2 semanas já que a gente estava correndo, já 2 semanas, tudo impecável, alimentação saudável, tudo comendo perfeitamente. Chegou ontem, comemos cachorro quente, não, beleza, paramos por aqui. Hoje, já fizemos, é uma pizza fit, né? Mas é pizza, né? Cá entre nós. A gente fez uma pizza sem muita massa, mas é fit. Segunda Cauana é fit. A gente comeu chocolate, comeu quase um ovo sozinho, nós dois. E também a gente decide fazer as coisas em Páscoa, né, gente? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? É que, cara, a partir do momento que você deixa de buscar Jesus um dia na semana e você começa a partir para o segundo dia e não fazer as coisas, o que acontece? Cara, você vai começar a deixar esse fogo se apagar. E é isso que a gente não pode deixar. Nossa caminhada com Jesus é isso. Ela precisa ser diária. Ela precisa ser um negócio onde todos os dias a gente vai buscar. Porque senão a gente começa a parar, começa a desistir, a gente começa a ver as pessoas também meio desanimando, a gente começa a olhar para os outros e deixa de olhar para quem realmente importa. E é onde as coisas param de funcionar. Mas a partir do momento que você tem esse coração incendiado, você está vivendo com Jesus 24 horas, cara, vou falar para você, Deus tem mais. O quarto ponto que eu tenho para falar para você é poder sobre nós. É nós sermos cheios do Espírito Santo. Atos, eu vou ler lá com vocês. Atos, deixa eu abrir aqui, ligar minha Bíblia aqui. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cara, Jesus, Ele tem muito mais para você. Você pode simplesmente sim receber Jesus e viver sua vida desse jeito. Você vai para o céu? Vai. Mas eu te peço, e o que mais? O que mais que a sua vida serviu? Você simplesmente trabalhou para ganhar, para viver? Viveu para trabalhar. Adiantou de nada, cara. Eu já quero ser um cara, que viveu, que conheceu o mundo, que compartilhou Jesus para as pessoas. Que Jesus foi algo realmente o centrocênico. Achei uma palavra difícil que eu queria falar, mas não deu. Ser o centro de tudo. Jesus realmente ser o centro da vida, onde as pessoas, elas realmente recebem algo através de você. Elas recebem um fogo, elas recebem poder, cara. Deus, Ele te entregou poder. Eu me admiro muito que nesses caras teve um que morreu há pouco tempo, o Graham Cook. O John Wesley, cara, foi um cara incrível. Eu fico pensando, quando eu chegar no céu, como será que vai ser? Eu fico pensando numa pessoa normal, né? Simplesmente aceitou Jesus, entrou lá, cara, vai ter festa? Com certeza vai ter festa. Aí você pensa, um cara desse que influenciou o mundo inteiro, até hoje a gente lê livro desses caras, sobre a quantidade de curas que eles fizeram, sobre a quantidade de pessoas que eles salvaram através de Jesus. E você fala, cara, aquilo lá foi um boi matado, não foi um boi, mas devia ter sido uma fazenda inteira de boi, de porco que mataram para a gente conseguir fazer uma festa para esses caras. Pela quantidade de alegria que Jesus teve quando esses caras chegaram. Por quê? Porque Jesus fez aquilo que eles pediram. Então, cara, Jesus, Ele te dá todo esse poder para fazer isso. Ah, Samuel, mas cara, vem de uma família pobre, eu não tenho muito, eu não sei falar. Cara, se bota naquilo que você sabe fazer e fala de Jesus para as pessoas. Né? Marcos 16, 20 diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Cara, eu vou falar um pouco com vocês sobre os dons do Espírito e falar sobre algumas experiências que a gente teve ano passado, num grupo que a gente teve, ano retrasado. E eu quero falar aqui um pouco primeiro sobre os tipos de Espírito, né? Quando você busca com dedicação a Jesus, Ele vai começar a te dar coisas a mais do que simplesmente palavras, cara. Ele vai começar a te dar dons. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina de forma clara como alguns dons do Espírito são manifestados. Eu vou explicar aqui, ó. Deixa eu só ver qual que é. 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11. Na minha cola aqui tem, eu vou já lendo aqui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Antes de eu continuar lendo, o que eu quero falar para você é que, cara, independente do dom que você tiver, nós temos que vir do mesmo Espírito, do Espírito de Deus. Tem gente que usa dom para coisa ruim? Acontece, tem.
Mas quando você vem desse mesmo Espírito de Deus, quando a gente vem desse mesmo corpo que a gente vive, a gente vai começar a ver Deus se manifestando ainda mais. Então, aqui continuando, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outra a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro a variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então, nesse versículo, a gente viu que existem 9 dons do Espírito. 9 dons. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de línguas, línguas estranhas, e discernimento de espírito, línguas estranhas e interpretação dessas línguas. Para a gente resumir um pouco, cara, vou falar, todos vocês podem ter todos esses. Talvez você tenha só um ou dois. Isso também é importante, sabe por quê? Porque a partir do momento que você tem um dom, apenas um desses dons aqui, ou você tem 2 dons, você quer buscar ter isso, você começa a buscar no corpo do Espírito, você começa a pensar, cara, quem que eu conheço que ora por as pessoas e as pessoas são curadas? Cara, eu conheço o Pedro Siqueira, esse cara é fera, então eu vou começar a olhar para ele e andar com ele. Sabe por quê? Porque eu tenho um dom de profecia, então se a gente andar junto, talvez o bang vai ser doido, né? Eu vou lá, oro pela pessoa, ou ele ora pela pessoa, a pessoa é curada. Eu falo assim, irmão, Jesus quer usar você, você vai a lugares incríveis, pá, tchan, entendeu? Isso que a gente viver no Espírito, isso que a gente viver como um corpo onde Jesus quer. Eu vou resumir para vocês um pouco das palavras, né, desses dons. A palavra de sabedoria é aquela pessoa, não posso dizer culta, mas é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que sabe te dar um conselho? Aquela pessoa que você está lá, você não sabe o que fazer. Ele simplesmente chega e fala assim, irmão, faz isso. Você fala, cara, como é que... tipo, tem que ir ali do lado e dizer oi, pronto, acabou. Isso é simples, essas pessoas são pessoas que têm palavra de sabedoria. Aquela pessoa que ela sabe te dar um conselho muito fácil. Para ti é um bicho de 7 cabeças, ele vai lá e tchan, foi. Segundo, a palavra de conhecimento. Cara, a palavra de conhecimento é um dos mais legais de você aprender. Sabe por quê? Porque Jesus ele gosta de ter intimidade contigo. E às vezes, como o Pedro gosta de falar, você tem que queimar a cara. E é nessa palavra de conhecimento, se você quiser crescer nisso, você vai ter que queimar a cara. A gente fez a gente chamou de grupo de avivamento, e a gente fez isso, cara, 6 meses. Então toda quinta-feira, toda quarta-feira, a gente se encontrava para fazer as reuniões. E eu tive algumas experiências morando fora e eu aprendi muitas dinâmicas para a gente fazer, para a gente aprender sobre palavra de conhecimento, né? E no começo, cara, a gente era em 40, no começo, todo mundo muito ruim, cara. Nós falava assim, Jesus, a gente pegava e orava, né? Porque tem que ser crente, tem que orar. A gente falava, Jesus, me fala o aniversário, o nome da avó, da mãe, da pessoa e aonde que ela morou, ou o nome do cachorro. Cara, ninguém acertava nada. Deu no final dos 6 meses, cara, a gente começou a fazer uns negócios muito loucos, de a gente orar pelas pessoas na igreja, da gente começar, dentro dos nossos grupos, fazer essas mesmas dinâmicas que a gente tinha feito no começo e as coisas darem certo. Eu lembro que uma vez a gente fez uma roda, uma galera por dentro, outra galera por fora. Uma galera ia girando por fora, né, bem feliz, e o resto ficava com o olho fechado aqui, enfaixado o olho. E isso é uma maneira da gente treinar o Espírito Santo, não é adivinhação, tá, gente? É realmente a gente orar e pedir para Deus o que está acontecendo, quem é a pessoa. E a gente falava assim, Jesus, quem é a pessoa que está na minha frente agora? Algumas erravam e outras acertavam. E a gente começou a ver as pessoas acertando isso. A gente começou a sair na rua e orar pelas pessoas e começou a dar certo, cara. Talvez você seja uma pessoa envergonhada para sair na rua e conversar, mas talvez isso funcione com alguém da sua família. Alguém da sua família precisa de uma palavra de conhecimento. Ou então não acredita que Jesus realmente existe. E aí Deus, um dia você está na casa lá, teus parentes, Deus fala bem assim, ó, tem alguém aqui que está em depressão, ou então tem alguém aqui que está com dor no pé. Não falou para ninguém. Aí Deus vai lá e te fala bem assim, ó, é tal pessoa. Você chega bem assim, uma pessoa, ô tio, tu tá com dor no pé? Como é que tu sabe? Não, tá com dor no pé? Tô. Não, então é que Jesus me falou que estava com dor no pé, posso orar por você? Talvez a pessoa vai falar bem assim, sai daqui, ô mundiça. Mas às vezes a pessoa vai falar, tá com muita dor, vai pedir oração. Aí você vai orar por ela, a pessoa vai ser curada
já foi 2 dons ali, ó. E você vai ver, cara, Deus ele vai começar a te usar mais. Tem o dom da fé, que é aquela pessoa que realmente acredita, sempre acredita nas coisas. Se você tem o dom da fé, para você crescer em qualquer outro espírito, cara, vai ser muito fácil. É simplesmente você querer, você ter dedicação, você ter disponibilidade. Dom de cura, cara, é a mesma coisa, você vai ter que queimar a cara, você vai ver pessoas na rua. Eu lembro a primeira vez que eu orei por cura, a gente foi sair na rua numa sexta-feira à noite e a gente parou na frente do hospital, né? Quer aprender sobre cura, vai para o hospital. E eu sou uma pessoa muito tímida, não apareço, mas eu sou. E daí nós estávamos num grupo de 4 pessoas, né? E a gente começou a ver um cara que ele estava andando meio corcunda. A gente falou, esse cara tá com dor nas costas, vamos pedir para ele. Ô irmão, tá com dor nas costas, tem algum problema? Não, tem. A gente olhou pelas costas e nada, né, cara, nada. Daí a gente teve uma expressão no espírito de pedir sobre as pernas deles, né, se era uma mais curta que a outra. A gente colocou ele sentado, esticou, a perna dele era mais ou menos assim, né. Todo mundo orando por ele, nada certo, eu só aqui no cantinho olhando, né, bem tranquilo, eu falei, não, pode orar, você precisa mais. E daqui a pouco o meu líder, né, daquele dia lá, ele olhou para mim e falou, Samuel, o quê? Quer orar? Querer eu não quero, né, mas vamos. E naquele momento, cara, eu tive realmente uma coragem de Deus, eu não sei de onde, né, porque realmente estava muito envergonhado. E eu olhei para aquela pessoa e eu comecei a ver assim a perna dele crescendo, cara, na minha frente. E depois dali ele saiu andando de boa. Naquele momento ele não quis aceitar Jesus, mas eu acredito que talvez outra pessoa falou de Jesus para ele e ele foi salvo. Eu acredito que hoje talvez ele esteja indo na igreja, hoje ele tem esse conhecimento. E se ainda isso não aconteceu, eu acredito que vai acontecer, porque ele teve realmente uma experiência com Jesus. Isso partiu, graças a Deus, a partir de mim e a partir de alguns amigos meus que me ajudaram, me incentivaram a fazer isso. Né? Isso aconteceu uma vez na igreja, eu lembro de um cara que estava com dor no braço, eu orei por ele, cara, começou a chacoalhar o braço igual doido e passou. E isso é muito legal, cara, porque quando você começa a investir, quando você começa a orar pelas pessoas, vai acontecer. Eu também lembro de uma vez que já tinha acontecido a história da perna do cara, eu fui numa viagem missionária, a gente começou a orar por um cara, a perna dele era muito desproporcional, cara, de grande. A gente começou a orar, orei acho que umas 20 vezes e nada aconteceu. Por que disso? Cara, não tem explicação, algumas coisas realmente a gente não tem como explicar, mas simplesmente não posso parar, porque se a gente parar de orar pelas pessoas, outras pessoas vão deixar de ser curadas. E é isso que eu quero te incentivar, cara, manda bronca, faz o que Deus te pedir. Outras são a operação de milagres, que milagres é tudo aquilo que é sobrenatural. Tudo aquilo que é sobrenatural é milagre. Dom de profecia é você ver o futuro da pessoa. Não é você ser um avidente, tá? Que essas coisas não é de Deus. Mas é o quê? É você ter uma impressão do Espírito de Deus te falar que, cara, essa pessoa, ela vai se tornar um grande empresário, um grande empreendedor. Eu lembro a segunda palavra profética que eu recebi na minha vida foi que eu seria empreendedor. Hoje eu estou aprendendo a ser. Não é tudo isso, né? Não estou nenhum empresário, mas, cara, é um começo. Né? Eu tenho aprendido a investir não só dinheiro, mas também a minha vida em algumas coisas. E tem dado certo, cara. E uma das palavras proféticas também que eu recebi, a minha primeira palavra profética que eu recebi, seria que eu iria tocar violão. Cara, eu era muito ruim, não sabia nem o que era um G, que é um sol, ou uma coisa assim. Eu demorei muito, se for pedir pro Fernandinho, cara, ele vai te contar as histórias de como eu era ruim, tá? E profecia é isso, você declarar o futuro, é você tirar o ouro de dentro da pessoa, você olhar para ela e falar bem assim, cara, hoje você está na merda, mas Deus ele vai te levantar, ele vai te tornar uma pessoa grande, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu toco violão aqui na igreja, eu canto, tudo isso daí, cara, eu faço. Eu era bem ruim, não sou bom ainda, mas não sou mais ruim. Enfim, discernimento de espíritos, cara. Discernimento de espírito é aquela pessoa que ela consegue ver anjo, ela consegue ver demônio também, e ela consegue discernir o que é bom, o que é ruim, o que esses seres extraordinários eles estão trazendo, o que eles estão se tornando. Né? E isso é um dom importante também, não são muitas pessoas que têm, mas são dons importantes por quê? Porque às vezes você pode discernir uma pessoa que está com depressão, porque isso pode ser um demônio também. Existe, claro, emocional que não é demônio, mas pode acontecer também de ser espíritos. Existem outras várias doenças que são através de espíritos ruins. E que essa pessoa que tem esse discernimento de espíritos, ela consegue discernir e se torna uma palavra de conhecimento. Ela vai lá e pede para a pessoa, cara, você está sentindo dor por causa de alguma coisa? Você não vai falar para ela que ela está com um demônio no corpo. Mas você vai chegar para ela e falar, cara, você está com dor? Não, vamos orar? Né? Ou sim, vamos orar? Isso é o discernimento de espírito.
A variedade de línguas é quando você chega na igreja, tem aquela pessoa um monte fala blá 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 blá. Esse é praticamente o dom de línguas, é quando a língua enrola e você sabe que Deus está falando com você, né? O dom de línguas é o quê? O dom de línguas é quando o Espírito Santo ele intercede por você, né? O Espírito Santo ele vai trazer coisas que talvez você não sabe orar por você mesmo, você não sabe as palavras que usar. E o dom de línguas ele vai trazer isso, ele vai orar por você, pela sua família, por todo mundo ao seu redor. E a interpretação de línguas é justamente quando você está num lugar com muitas pessoas, né? E você começa a falar em línguas, que normalmente é algo para você, mas Deus quer falar para a igreja, algo que você talvez não consiga ouvir, porque você não tem o dom de profecia. Mas você tem o dom de línguas e tem alguma pessoa que tem o dom de interpretação das línguas. E essas duas pessoas se unem. É por isso que é importante nós andarmos como um corpo. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu posso buscar Deus sozinho. Cara, é mentira. Ninguém pode buscar Deus sozinho. Porque se você busca Deus sozinho, cara, em algum momento, se você tropeçar, não vai ter ninguém para te levantar. E é nessas horas que é importante você ter um amigo, você ter um líder, você ter um pastor. Essas pessoas vão te ajudar na sua vida inteira. Amém, galera? Eu quero falar isso para você, é o quê? Foca no Espírito, cara. Não deixe o fogo apagar. Ore 24 horas, sedentos por Jesus. E se você falar, cara, não estou achando que isso é suficiente, começa a buscar os dons, começa a buscar tudo isso que eu te falei. Você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Antes da gente orar, vou deixar 2 desafios para vocês. O primeiro é testemunho com o seu líder, quais experiências você tem tido com o Espírito Santo. E a segunda é que você comece a tentar agir em algum desses dons. Se você não é tímido para fazer com as pessoas, faça com o seu líder de célula, faça com o pessoal da sua célula, agora é por vídeo, né? Liga um FaceTime, um Skype, um Zoom, um WhatsApp mesmo, liga lá e fala assim, ô líder, por acaso tu nasceu tal data? Não sei, cara, você está testando a palavra de conhecimento, né? Claro que você vai orar antes, você não vai tentar fazer um negócio de adivinhação. Você vai orar, pedir para Jesus, que dia que meu líder nasceu? Dia 23 de maio de 900 e coisa. Talvez você vai acertar, mas, cara, te garanto que a partir da 5ª, 10ª, alguma tentativa vai dar certo. Enfim, galera, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo essa aula. Que o Teu Espírito Santo realmente venha tocar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos trazer essa convicção de te buscar mais, Jesus, de estar realmente 24 horas por dia te buscando, te adorando, e que o Senhor venha estar acrescentando os dons de Espírito na nossa vida, Pai. E que o Senhor venha estar nos dando coragem para começar a agir em cada um deles, Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos por tudo. Amém. Galera, uma grande satisfação estar aqui com vocês.